Olá pessoal, estamos aqui de volta e hoje nós temos uma missão de falarmos sobre planejamento e projeto para redes privativas. Esse é um assunto muito interessante que está dominando o mercado atualmente, justamente para diversos segmentos eh, verticais da área de telecomunicações, como para o agronegócio, como para manufaturas, como para áreas portuárias, navios, tá? E diversos outros segmentos como mineração, siderurgia, etc. Mas nós devemos dizer que para esse tipo de aplicação, nós ou as empresas devem possuir o serviço de telecomunicações de interesse e respeito. E um deles, como é definido pela Anatel nesta apresentação, tomamos como exemplo o serviço SLP, que é o Serviço Limitado Privado. Assim, dentro desse cenário de empresas que necessitam de SLP, né, a Anatel, através dos assuntos regulatórios dela, ela emite diversos atos, resoluções, que podem ser encontrados no seu site. E essas resoluções, súmulas, metodologias que norteiam, de certa forma, a desenvolvimento de projeto de telecomunicações, tanto na área privada como na área de serviços restritos, né, como na área de serviços coletivos. E, principalmente, um dos segmentos que é a gestão de espectro. Mas, antes de começarmos a falar sobre esses assuntos, vamos mostrar alguns cuidados iniciais. Como, por exemplo, hoje nós temos uma visão de rede, né, aqui apresentada, onde nós temos três visões de rede. Uma é do engenheiro que realiza o projeto. Esse engenheiro quer fazer a rede, ou quer desenvolver a rede, no estado da arte. A visão do usuário da rede. Ele quer todas as facilidades possíveis. E a visão do diretor financeiro, que ele quer rede no estado da arte, todas as facilidades possíveis, tudo isso a custo zero. E a missão da engenharia, ou do planejamento, ou da Lince Consultoria, nesse momento, é chegar ao mesmo denominador comum. Continuando, vamos comentar sobre algumas premissas para o planejamento e projeto de redes corporativas, ou redes que têm outorga do serviço limitado privado. A primeira ação é a definição do throughput da rede. O que você quer de throughput, que é a taxa de transferência, que refere-se à quantidade de dados que pode ser transmitida em um sistema em um determinado intervalo de tempo. Depois de definir isso, evidentemente que nós temos que escolher a frequência ideal para possibilitar que esse throughput seja uma realidade. Então, pela legislação brasileira, emitida pela Anatel, a escolha da frequência determinará a largura de banda do canal. Evidentemente que nós temos equipamentos e canais aí que variam entre alguns quilohertz até megahertz de largura de banda. Bom, escolhido a frequência, nós devemos fazer uma ação que nos permita, de certa forma, tá, saber se naquele local geográfico, naquela coordenada, aqueles equipamentos podem ser instalados e, consequentemente, se o projeto ou planejamento pode ser definido.
Então, a pesquisa de frequência de espectro é justamente verificar se todas essas condições de contorno permitem-nos que sejam instaladas frequências novas naquela região, mesmo porque frequência é um bem finito. Bom, escolhendo a frequência, é evidentemente que nós temos que escolher os equipamentos radiotransmissores ou estação rádio base em 4G ou 5G que estão com um código de homologação na Anatel valendo. Muito bem. O próximo passo é o cálculo de área de cobertura, que hoje desenvolveram um cálculo de área de cobertura com as características dos equipamentos escolhidos e conforme as recomendações do ITU, que é a International Telecommunication Union. Não é uma coisa muito simples de fazer, o pessoal tem muita capacidade e essa área de cobertura, evidentemente, deverá ser atingida por várias herpes para compor a área de cobertura total do local onde se deseja desenvolver o projeto. Bom, feito todas essas considerações, é necessário que a gente possa desenvolver o registro dessa rede junto à Agência Nacional de Telecomunicações, que é a Anatel. Por exemplo, a primeira coisa que tem que ser feita, a primeira ação muito importante é cadastrar a empresa e o seu diretor master na Anatel, justamente para possibilitar a solicitação de qualquer serviço de telecomunicações. Bom, cadastrando essa empresa e esse diretor master, esse diretor, evidentemente, já cadastrado na Anatel, irá emitir uma procuração simples para o engenheiro projetista, aquele que fez todos os trâmites iniciais, e uma procuração especial para o representante da empresa, o qual poderá acompanhar paralelamente todas as ações que serão realizadas na empresa pelo engenheiro projetista. Continuando, o próximo passo agora, evidentemente, é a obtenção de outorga junto à Anatel do serviço limitado privado. E a definição do serviço limitado privado, ele está aqui na tela, que é uma definição da Anatel, onde é um serviço de telecomunicações de interesse restrito, explorado em âmbito nacional e internacional, no regime privado, determinado destinado ao uso próprio do executante ou prestado por determinados grupos de usuários e que abrange múltiplas aplicações, dentre elas a comunicação de dados, sinais de vídeo, áudio, de voz, texto, bem como a captação e transmissão de dados científicos relacionados à exploração da Terra por satélite, assim da meteorologia, meteorologia por satélite, operação espacial e pesquisa espacial. No caso específico de empresas, nós vamos utilizar a submodalidade ou a modalidade de serviço limitado privado, que pode ter duas modalidades: o serviço limitado privado para uso próprio e o serviço limitado privado para prestação a terceiros. Buscando isso, a Anatel emite uma taxa que ela deverá ser paga para que haja a publicação no Diário Oficial daquela empresa apta a operar esse serviço limitado privado. Continuando, nós temos que solicitar à Anatel a frequência desejada. Essa solicitação poderá ser realizada por duas modalidades: por localidade, que é a mais comum, por isso que está em letras maiúsculas, ou por polígono. Feito essa solicitação, a Anatel
aprovando, emitirá uma taxa referente à utilização de frequência, e essa taxa geralmente é uma taxa pequena, e após o pagamento ela está apta a operar a frequência solicitada. Geralmente, essa frequência solicitada a Anatel dá por 20 anos e essa taxa é paga uma única vez. Bom, seguindo dentro desse princípio, nós temos que formar as redes e cadastrar as estações. Na formação de redes é importante salientar que quanto menor a rede, melhor para manutenções futuras. Se você quiser inserir ou extrair alguma estação dessa rede, fica muito mais fácil se a rede for pequena. Cadastramento de estações deverá ser feito conforme o código de homologação dos equipamentos e suas características técnicas. Existem 3 estações que nós podemos cadastrar na Anatel. A estação fixa de base, que é uma NODB, uma estação rádio base, uma estação móvel, que é uma estação que é colocada no veículo, e uma estação portátil, que é utilizado na mão do operador. Após isso, deve-se ser realizado o laudo radiométrico e sugiro que seja calculado, porque é muito mais barato, de acordo com a resolução 700 da Anatel. Seguindo o processo, nós temos ainda a possibilidade, e a Alice é especialista nisso, em desenvolver projetos especiais na Anatel. Esses projetos são aqueles que as características técnicas não são as mesmas da legislação vigente, como, por exemplo, altura do sistema irradiante, potência de saída da antena ERP. Então, dependendo das características do projeto, bem como da necessidade do cliente, faz-se uma defesa prévia dessa configuração para mudar essas características técnicas. E agora, finalmente, nós devemos informar que nós estamos muito agradecidos de estar participando desse momento e convidar o pessoal se for necessário, entre em contato conosco. E quem gostou, por favor, dê um like. Quem achou interessante, por favor, compartilhe para que outras pessoas possam compartilhar ou participar desse evento. E convidamos os senhores a seguir o nosso canal no YouTube, que é o @Lince_Vicente Soares. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.